Aleluia! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os queridos irmãos e queridas irmãs. Eu me chamo Anne, sou do Rio Grande do Norte e quero junto com você compartilhar da poderosa Palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. Este áudio está destinado à leitura do livro Os Três Campos de Batalha, a guerra espiritual na mente, na igreja e nas regiões celestiais. Hoje, página 83, a parte 2, o campo de batalha da igreja. Áudio de número 9. As outras igrejas de nossa cidade não são inimigas nossas. Precisamos aprender a guerrear contra as ilusões e a disputa, os medos e a inveja mandados do inferno para nos dividir. Se Jesus está eternamente orando por nossa unidade, João 17, 20 ao 23, precisamos reconhecer que Satanás está continuamente lutando contra ela. O diabo sabe que quando nos tornamos um em Cristo e por meio dele um com os outros, é só uma questão de tempo para a igreja edificada de Jesus destruir o império do inferno. O Senhor, cuja espada está desembainhada. De todos os nomes que o Pai Celestial poderia ter escolhido para seu filho, é muito significativo que tenha escolhido o nome Jesus, pois este é a forma grega de Josué, o general hebreu que liderou o povo na guerra. Para estarmos preparados para vitórias maiores, precisamos de revelação maior de Jesus Cristo. Precisamos enxergá-lo como Ele será revelado nos últimos tempos desta era, um guerreiro santo, vestido para a batalha. Você reconhecerá Jesus quando ele vier? Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: Você é por nós ou por nossos inimigos? Josué 5:13. Existe algo no momento imediatamente anterior ao mover de Deus que faz muito pensarem se o Senhor está com eles ou contra eles. Ele parece confrontador, muito intenso, muito diferente daquele em que se tinha aprendido a confiar. Todavia, nesses últimos anos, é exatamente essa situação do relacionamento do Senhor com a igreja. Ele tem ficado em pé diante de nós, com a espada desembainhada. Talvez você tenha passado por um período em que a ponta da espada de Cristo parecia dirigida diretamente ao seu coração. Deixe-me reassegurar-lhe: Deus está com você, de fato. É seu propósito expresso liberar essa mesma espada do Espírito, que é a palavra de Deus, Efésios 6,17, por meio de suas palavras e orações. Mas antes que a espada do Senhor saia pela nossa boca, precisa passar por nosso coração. Deus precisa confrontar a fortaleza do medo dentro de nós para sermos eficazes contra o inimigo nas regiões celestiais. Não se afaste nem se apavore diante dessa nova revelação do Filho de Deus, porque, na verdade, Deus está começando a adaptá-lo para a batalha. Na hora em que você estiver plenamente treinado, será um guerreiro destemido do exército de Deus. Atualmente, porém, somos pessoas mimadas, indisciplinadas, que não entendem o dia da guerra, que se assoma diante de si. Precisamos compreender que nos últimos momentos dessa era, a fim de nos preparar para a ira de Satanás, à medida em que o tempo diminui, Apocalipse 12,
12, o Senhor Jesus levantará um exército, ao qual se revelará de uma maneira não conhecida da maioria dos cristãos. Isaías nos diz que o Senhor sairá como um homem poderoso, como um guerreiro, despertará o seu zelo com forte brado e seu grito de guerra triunfará sobre os seus inimigos. Isaías 42:13. Conhecemos o Senhor como nosso Salvador e nosso Pastor. Essas revelações do nosso amado Senhor não são menos verdadeiras, porque um novo aspecto de sua natureza é revelado. É que nova faceta é chocante, diferente do que conhecemos dele. Tenha bom ânimo. Esse rei guerreiro assustador, com a espada desembainhada e o grito de guerra nos lábios, é o nosso Salvador abençoado, que morreu na cruz por nossos pecados. Sim, na verdade, não podemos amortecer o choque dessa próxima revelação de Cristo. Nosso assombro imediato será de forma alguma menos dramático do que o de Josué nas planícies de Jericó. Nossos conceitos serão abalados e os nossos temores confrontados. Falando novamente de Josué, ele já conhecera verdadeiramente que o Senhor de forma maravilhosa e íntima no tabernáculo e no deserto. Mas ali em pé, diante dele, era uma nova revelação de Cristo. O próprio Senhor tinha vindo conduzir o seu povo à guerra. Finalmente, aqueles refugiados do Egito e seus filhos do deserto venciam muitas nações mais fortes e mais numerosas que eles. Deuteronômio 9:1. Faria o impossível pelo poder do Senhor. Josué ficou alarmado, mas tanto ele quanto o povo estavam mais preparados para essa batalha do que tinham imaginado. O tempo no deserto os condicionava para a guerra. Da mesma forma, o deserto em que você tem andado não é uma punição, mas um período de preparação e aprendizado da obediência que você tem visto com medo a morte espiritual de líderes de igreja que desobedeceram ao Senhor, mas você não tropeçou com a desobediência deles. Você aprendeu com isso. Antes de Jesus voltar, os que passaram nos testes do deserto receberão outra revelação. Cristo mostrará a eles como o capitão do exército e estarão prontos para seguir o Cordeiro aonde quer que ele vá. Então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército, o Senhor, respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é santo. E Josué as tirou. Josué 5:14 e 15. Essa nova revelação do Senhor é santa. Não contradiga nem critique o que você não pode compreender plenamente. Estamos começando a perceber que o Senhor como ele realmente é, e como será revelado nos dias vindouros. A promessa do Senhor que lemos anteriormente é de que ele sairá como um homem poderoso, com forte brado, e seu grito de guerra triunfará sobre os seus inimigos. Nas fileiras da igreja que avança, Jesus está bradando com um grito de guerra. Você ouve o seu grito na intercessão? Uma nova autoridade está sendo levantada, uma nova geração, cujas vozes trovejam com um grito de oração profética. Por meio da igreja, o próprio Cristo está prevalecendo contra os seus inimigos. Com efeito, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que Jesus está construindo. Mateus 16:18. É tempo de sua igreja crescer em todos os aspectos com ele, que é nossa cabeça, Cristo, o Rei Guerreiro. Efésios 4:15. Convido você a orar por este campo de batalha da igreja, onde falaremos ao Senhor. Pai, em seu nome santo,
Tu és o Senhor, cuja espada está desembainhada. E a exemplo, Senhor, do teu filho Josué, nós também, Pai, queremos reconhecer o Senhor na posição de guerreiro santo, vestido para a batalha. Pedimos que venhamos na nossa igreja a agir em unidade, para que pessoas, Senhor, não venham a influenciar o nosso coração, a nos iludir para a disputa, para a inveja, para a divisão. Peço que Tu nos perdoe contra as legalidades da carne, Senhor, que nós mesmos concedemos. Agora oramos por essas áreas, em nome de Jesus. Que este campo de batalha da igreja seja agora concedido ao Senhor. Em Teu nome, Pai Celeste, nos identificamos com Teu Filho Jesus Cristo e sabemos, ó Pai, que a Sua imagem e semelhança reina em nós e governa a nossa vida, a nossa mente e as nossas ações. Pedimos que o Senhor possa ser um valente de guerra, que o Senhor possa nos conduzir eficazmente, Senhor, em meio a esta batalha, e que o Senhor nos faça, como guerreiros destemidos, contemplar, Senhor, o Teu grande exército no meio da igreja. Ó Pai, em Seu nome, que homens e mulheres de Deus se levantem com o Espírito Santo, cheio da unidade, do poder de Deus, da paz de Deus, do amor de Deus, cheio da mansidão de Deus, para nos auxiliar no combate, combate pela nossa nação, combate pelo nosso estado, combate pela nossa família. E Teu Filho, Jesus Cristo, que edificou a sua igreja sobre ele, venha a prevalecer sobre toda a terra. É assim que nós rogamos, ó Pai, e também Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém.